Olá, olá para vocês. Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, obrigada, com bastante frio aqui. A pessoa chegou do trabalho, gente, cheguei do trabalho, ainda fui tomar banho, lavei o cabelo e tô aqui firme e forte para falar, para começar um livro maravilhoso aqui com vocês que eu amo, amo. Nós vamos começar hoje o livro dos Salmos, o maior livro da Bíblia. Tem muitas curiosidades desse livro aqui e assim, já vou dar um spoiler para vocês, tá? Esse livro vai durar pelo menos uns 5 meses, tá bom? E assim, de sábado, como eu sempre falo, vou trazer outras temáticas aqui, para também trazer outras leituras, outras passagens da Bíblia para comentar, para a gente pensar sobre, mas daqui para frente a gente vai seguir com o livro dos Salmos. A gente tem muita coisa linda para aprender aqui, gente. Muitos dos salmos foram escritos ali pelo rei Davi. A gente vai aprender algumas histórias. Aqui tem salmo para tudo, né? Tem o salmo para dormir, o salmo da felicidade, tem aqui a oração das súplicas, tem a oração da pessoa assim que está passando dificuldade, enfim. Pessoa que está passando por alguma angústia, gente, é um salmo. O livro de Salmos a gente encontra tudo sobre tudo. Então, não tem como. Você vai se identificar em algum momento, em alguma palavra aqui. E eu desde já aproveita, compartilha o canal com alguém que gosta do livro de Salmos. Sabe aquela tiazinha, às vezes aquela avó que deixa lá a Bíblia aberta ali no Salmos 91, no Salmos no 23? A gente vai chegar lá e vamos ler e aprender também sobre isso. Então já compartilha com os seus amigos para que eles não percam a leitura dos salmos dos próximos dias, dos próximos meses, e eu tenho certeza que vai ser incrível. Deus vai nos abençoar muito, nós vamos ser encorajados, vamos assim ser renovados no Senhor e aprendermos coisas maravilhosas da parte de Deus através do livro dos Salmos, tá? Então, já aproveita, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho para você não perder os avisos. O YouTube vai mandar aviso para você sempre que esse vídeo chegar das próximas leituras, e aí você não perde nada. Quero lembrar você também que terminamos ontem o livro de Atos, já está salvo aqui na playlist do canal, junto com outros livros também que temos aqui, que já fizemos. Então monta lá o seu plano de leitura, o seu estudo, enfim. O importante é a gente ler a Bíblia juntos, é a gente ter esse momento muito especial com Deus aqui, de aprendizado, de comunhão, onde a nossa fé vai ser renovada, tá? Também quero lembrar vocês que Renato e eu, nós temos livros. Vou deixar aqui embaixo o link do livro do Renato, o mais novo livro dele, que é o Experiências com Deus, esse daqui que tá coisa linda, gente, maravilhoso mesmo. Já falei desse livro aqui para vocês. Tá aqui embaixo o link para vocês adquirirem, e o livro do Devocional para Jovens Solteiros, que são os livros que escrevemos na temática jovem, sobre vida sentimental, sobre namoro, sobre casamento, muito lindo também. Vou deixar o nosso e-mail aqui, quem quiser adquirir, quem quiser comprar, adquirir até para a igreja, é só chamar a gente, tá? Vai ser bênção demais na vida de vocês. Então, antes da palavra, como eu faço sempre aqui, nós vamos orar e vamos falar ao Senhor para que Ele fale com a gente. Enfim, acalme o nosso coração cheio de expectativa, e ver o que a gente pode aprender no primeiro salmo que nós vamos ler hoje. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. O Senhor é bom, Pai. Obrigada, Deus, por esse tempo que o Senhor nos dá, essa jornada que nós vamos fazer nos próximos dias e meses, lendo sobre os salmos. Peço, Senhor, que abençoe essa pessoa, Deus, que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem. Senhor, perdoa os nossos pecados também, nos ajude nas nossas falhas, nos ajude, ó Deus, nas nossas limitações. Nós queremos te conhecer, nós queremos andar com o Senhor. Nos ajude a termos esse tempo tão precioso, onde podemos aprender, ó Deus, a andar com o Senhor cada dia um pouquinho mais. Enche a nossa casa com a tua presença, enche o nosso coração com a tua paz e com a tua presença. É o que eu peço ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, minha gente, vamos lá. Salmos 1, primeiro Salmos que nós vamos ler. Ele é curtinho, vocês vão perceber que alguns salmos são bem curtinhos, outros maiores, então
Até em questão dos vídeos, vocês vão perceber que alguns vídeos vão ser mais curtinhos, outros mais longos, justamente porque a leitura ela é muito bem distribuída aqui durante todo o livro de Salmos, tá? Então, Salmos 1 está escrito assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha, tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Viu só que leitura curta, gente, mas tantas lições preciosas aqui. Quando eu li aqui o primeiro salmo, eu consegui tirar pelo menos umas 3 lições. E eu chamaria esse salmo de o salmo da felicidade. Às vezes a gente pensa que felicidade é conquista, né? Conquistar alguma coisa, conquistar um bem. Mas se fosse assim, todos os ricos seriam muito felizes, né? Então existe alguma coisa a mais aqui para a gente aprender, né? Para que a gente também não se engane achando que os bens, as riquezas desse mundo são a fonte da felicidade, porque não são. E eu vou dizer para vocês o porquê que eu estou pensando dessa forma. A Bíblia, quando ela começa dizendo aqui, bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer feliz, feliz. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não fica no caminho dessas pessoas que continuam andando ali numa vida de pecado e nem se assenta na roda dos zombadores. Já fiz um vídeo sobre os zombadores aqui. Aqui a primeira lição do caminho da felicidade é a gente selecionar as pessoas com quem a gente vai conviver. Observe aqui que o salmista, a pessoa que escreveu o salmo, ele está falando que feliz é a pessoa que não anda com esse grupo de pessoas. Significa que se ela não anda com esse grupo de pessoas, ela está fazendo o quê? Um filtro das pessoas com quem ela deve conviver. Então, eu diria, no entendimento que eu tenho aqui, de lição que eu aprendo para a minha vida, que se eu quiser ser feliz, bem-aventurada, eu preciso fazer um filtro das pessoas que me cercam. E aqui a Bíblia já dá um grupo de pessoas pelas quais você não deve andar junto, para que você consiga andar nesse caminho da bem-aventurança. A segunda lição aqui que eu vejo aqui é você meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Gente, é interessante aqui quando a Bíblia ela fala sobre o meditar, que na minha mente veio assim, o que a gente traz para o nosso cérebro no nosso dia a dia, o que a gente consome de conteúdo, o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente coloca aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Sabe, muitas vezes a gente vive vidas muito ansiosas, estamos doentes mentalmente, porque colocamos muito lixo dentro de nós. A Bíblia está dizendo aqui que a pessoa que ela é bem-aventurada, ela escolhe o que ela vai colocar ali na mente dela, ela escolhe ali o que ela vai se alimentar. E aqui, no caso, o salmista, ele fala que é a meditação da lei do Senhor de dia e de noite. Se a gente parar para pensar, sempre que a gente lê a palavra de Deus, ainda que você leia um salmo, ainda que você leia alguma outra leitura mais fácil, assim, gostosa de ler, isso já vai reduzir o seu estresse, isso vai trazer paz no seu coração, porque como eu sempre falo, a Bíblia ela não é um livro comum, ela é a palavra de Deus que cura corações. Se a gente tivesse a disciplina de meditar na lei do Senhor de manhã, de noite, em algum momento do dia, isso certamente faria de nós pessoas muito mais saudáveis, muito mais felizes, porque a gente iria encontrar propósito, a gente iria encontrar a vontade de Deus pra gente, a gente iria viver uma vida mais assim pautada no contentamento, não baseado assim, eu preciso me comparar, eu preciso vencer o tempo todo e vive essa vida frenética. A gente aprenderia a desacelerar, a ter um coração mais calmo, mais tranquilo, e a gente saberia muito bem
o que o Senhor quer para nós, e isso já seria o suficiente, já bastaria pra gente. Ainda que alguém falasse alguma coisa assim, mas você não é rico, você não é uma pessoa próspera, você não é feliz assim. Na verdade, se você está caminhando ali com Deus e sabe qual é a vontade do Senhor para você, você vai encontrar felicidade nesse caminho, porque a palavra de Deus te basta. E aqui também encontro uma terceira lição. Quando a Bíblia ela fala assim, que a pessoa que ela é a pessoa bem-aventurada, né, que seleciona ali as pessoas ao seu redor, ela sabe o que ela se alimenta ali, que ela coloca na mente dela, coisas saudáveis, né? Medita ali na lei do Senhor de dia e de noite. A Bíblia fala que ela vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, sabe? E, gente, aqui a Bíblia continua também falando assim, que dá seu fruto no tempo certo. Ou seja, não quer dizer que porque nós estamos lendo a palavra, estamos buscando a Deus, que nós vamos dar frutos o tempo todo, que tudo vai estar bem. Nós vamos passar pelas estações da vida, eu falei isso outro dia. A gente vai passar pelo verão, pela primavera, pelo outono, pelo inverno. Mas ainda que a gente passe por essas estações, a gente vai continuar se mantendo firme. A Bíblia ela fala assim: dá o seu fruto no tempo certo. Vai ter o tempo certo de você frutificar. E mesmo que você ainda não tenha dado fruto, você continua frutificando sem o fruto aparecer. Olha que coisa legal. A Bíblia diz assim, cuja folhagem não murcha. Se a sua folhagem não murcha, ou seja, ela tem vida, ela está tendo cultivo. Tem água rolando ali dentro dela. Ela está sendo cultivada de alguma forma. Então ela não morreu. O que acontece é que ela não deu fruto. Mas isso não quer dizer que ela não está frutificando nas estações da vida. E a Bíblia diz assim, que tudo que ele fizer prosperará. Sabe? E aí a Bíblia compara, né, dizendo que com os ímpios não são assim, eles são como o vento que dispersa, então eles não encontram essa felicidade, esse caminho, né, essa direção, né, eles ficam perdidos, e a Bíblia fala que o caminho do ímpio é um caminho destrutivo, só que a Bíblia também compara que o caminho do justo é um caminho que o Senhor prospera, que o Senhor recompensa. Se a gente parar para pensar, quando a gente pensa no salmo ali da felicidade, olha que coisa maravilhosa. Você está ali selecionando pessoas ali ao seu entorno, você se alimenta da palavra, você está firmado na palavra, as dificuldades vêm, você continua ali frutificando, você continua ali tendo vida dentro de você. Gente, não tem como Deus não recompensar. Então, sim, tudo que você colocar sua mão vai prosperar. E eu sempre falo, prosperidade nem sempre é o dinheiro. Nem sempre, gente. Então, a gente precisa entender o contexto de prosperidade também em outras áreas, em outras coisas. E o próprio Deus é aquele que se encarrega de recompensar. Eu não preciso ficar correndo, lutando, tendo que provar valor para ter alguma recompensa. Eu não preciso ter que ficar me comparando com um coleguinha. Não tenho que ficar lutando, sabe, me colocando numa vida frenética para provar que eu tenho algum valor. Porque se eu estou pautado aqui na palavra de Deus, eu já encontrei a minha felicidade, que é o Senhor. E quando Ele quiser, Ele vai me recompensar. E isso me basta. A graça do Senhor me basta. Então, é essa reflexão que eu quero deixar aqui para vocês em Salmos 1, o caminho da felicidade, né? O Salmo da felicidade, que o Senhor venha nos ajudar a termos corações mais felizes, mais gratos, né? Encontrar a felicidade nas pequenas coisas, naquilo que o Senhor mostra pra gente. E se a gente não se vê assim como pessoas felizes, às vezes a gente pensa que ser feliz é estar viajando, é ter muito dinheiro, é estar em Paris, né? A gente vê as fotos no Instagram, a gente quer morrer, né? Porque pensa que tá todo mundo feliz e a nossa vida tá horrível. Mas não, pela Bíblia, gente, o contexto de felicidade é totalmente o contrário. E vai muito contramão do que o mundo prega pra gente, sabe? Do que a gente vê pelo sistema, o que a gente vê, assim, ao nosso entorno. Por isso é muito importante ler a palavra. A gente vai entender o que Deus tem pra nós, a gente vai encontrar satisfação. E quando a gente não entender
às vezes todo aquele movimento, aqueles rolês que acontecem na vida da gente, pensando que tá dando tudo errado, a gente vai saber que é só uma estação e isso não diminui quem a gente continua ali dando fruto, a gente continua ali tendo vida dentro de nós, só esperando o tempo certo para o fruto aparecer. Então, isso é uma coisa que tem que estar muito dentro da gente, enraizado, para que a gente não compare com o outro pensando assim, nossa, o outro é feliz, eu não sou. O que é o contexto de felicidade? Depende de como você vê felicidade. Se você acha que para você ser feliz é você estar em Paris, então, mas aí você vai para Paris e volta, o que você vai pensar? Agora eu preciso ir para um outro país, eu preciso ir para uma praia. A gente está sempre na busca frenética para preencher vazios. E quando a gente vem aqui para Salmos primeiro, a gente encontra ali um caminho simples, mas é um caminho pouco procurado. E talvez por isso um caminho que poucos assim encontram realmente a felicidade plena e a satisfação para suas vidas. Tá bom? Que o Senhor abençoe e nos dê sabedoria para que a gente entenda esse texto, coloque dentro do nosso coração para que possamos encontrar esse caminho da felicidade que só Ele é para nós. Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.